Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar um tema muito importante que tem causado muito frisson entre as pessoas que estudam para os concursos, especialmente de Procuradoria Municipal. Embora o tema diga respeito a toda a advocacia pública, nós vamos ver. Pelo título do vídeo, você já deve imaginar a importância daquilo que eu estou a falar e já deve também imaginar que eu vou falar sobre o projeto de lei 4.489 de 2019, que foi aprovado no plenário do Senado Federal e encaminhado ao Poder Executivo, portanto está pendente de sanção. Nesse projeto, nós temos uma ideia de como vai ficar a estrutura das procuradorias municipais, porque exatamente dentro da advocacia pública são elas as mais atingidas pela novidade legislativa. Vamos analisar com cuidado para que a gente entenda exatamente o alcance do projeto de lei 4.489 e no que ele altera a realidade das procuradorias municipais. Antes de adentrarmos efetivamente naquilo que diz o PL, eu preciso te explicar alguns passos antecedentes para que você entenda exatamente onde atinge as procuradorias municipais, as PGMs, a alteração legislativa proposta pelo Senado Federal. A Lei 8.666, que é a Lei de Contratos e Licitações, estabelece no artigo 25 aquilo que é considerado como inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade de licitação nada mais é do que a possibilidade que tem a administração pública de contratar um serviço sem a necessidade de licitar por esse serviço. Diz o artigo 25, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. A parte que nos importa está no artigo 2º, que diz o seguinte: para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei, isso é exemplificativo, não taxativo, então não vou tratar dos serviços do artigo 13, de natureza singular, como profissionais com profissionais ou empresas de notória especialização, preste atenção nessa expressão, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. O parágrafo 1º, que nos interessa diretamente, diz o seguinte: considera-se notória especialização, veja que o 25, inciso 2, disse que é inexigível o serviço que é considerado de notória especialização, e o parágrafo 1º vai nos dizer exatamente o que é notória especialização. Diz o seguinte: considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no amplo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Veja que a lei, ela conceitua o que é notória especialização, no parágrafo 1º do artigo 25, para permitir a aplicação do artigo 25, inciso 2, para que não seja exigível a licitação. Portanto, inexigibilidade de licitação para serviços de notória especialização, e aqui está o que é notória especialização. Isso nós estamos diante da Lei 8.666. Vamos, portanto, para a redação final do projeto de Lei 4.489 de 2019, que pende de sanção presidencial. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, a Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 3º-A. Artigo 3º-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Parágrafo único. Considera-se notória especialização profissional ou a sociedade de advogados, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com as suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial, indiscutivelmente,
o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Se você é uma pessoa inteligente, e eu tenho certeza que você já percebeu que o projeto de lei 4.489 nada mais tem de objetivo senão transformar ou dizer que o serviço jurídico prestado por advogado ou por sociedade de advogados é serviço de notória especialização e para isso ele utilizou os mesmos elementos do conceito de notória especialização do parágrafo 1º do artigo 25 da Lei 8.666. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o projeto de lei 4.489 de 2019 diz que, a partir desta lei, quando se transformar em lei, o serviço jurídico prestado por advogado ou por sociedade de advogados é de notória especialização, razão pela qual não há necessidade da administração pública licitar para contratar esse serviço. Óbvio que nos termos da Lei 8.666 é preciso um processo administrativo que comprove a notória especialização do advogado ou da sociedade de advogados contratada. E nesse caso, a lei, projeto de lei 4.489, estabelece os mesmos requisitos da Lei 8.666 para aquilo que será, a depender da sanção presidencial, o artigo 3º-A do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, da Lei 8.906 de 94. Você pode estar me perguntando, ou se perguntando e aguardando a resposta, professor, como fica então a advocacia pública a partir da ideia legal de que a administração pública pode contratar serviço jurídico sem a necessidade de licitar, uma vez que a alteração legislativa deu a esse serviço jurídico notória especialização? Então a pergunta que você pode estar fazendo é como fica ou como ficam as procuradorias a partir dessa alteração legislativa. Aí eu dividi obrigatoriamente por aquilo que nós conhecemos como instâncias federativas da advocacia pública. Na AGU, a coisa não muda muito, porque o artigo 131 da Constituição Federal faz a previsão constitucional da representação da União por meio da AGU e diz assim, a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Assim, pelo que dispõe o artigo 131 da Constituição Federal, a representação da União se dá por meio da Advocacia Geral da União. Existe uma parcela da doutrina que entende que seria possível que a União contratasse escritório de advocacia privado, ou advogado privado ou sociedade de advogados, para que a representasse em uma situação em que se exigisse a notória especialização desse escritório, uma vez não encontrada a capacidade técnica dentro da AGU. Embora se discuta essa possibilidade, seria praticamente impossível não encontrar capacidade técnica na Advocacia Geral da União a justificar uma contratação de um escritório privado ou de um advogado privado para representar a União. Pelo artigo 131, grande parte da doutrina entende que a representação é da AGU e tão somente. Outra parcela da doutrina defende a possibilidade de contratar mediante licitação quando faltar capacidade técnica à AGU comprovada a notória especialização, e com o PL 4.489 não haveria mais necessidade de licitação, a contratação seria direta, portanto, sem o processo administrativo licitatório. Óbvio que eu sou daqueles que entendem que a Advocacia Geral da União representa a União e, nesse caso, não está autorizada a contratação por parte do Poder Executivo Federal de advogado privado ou sociedade de advogados a defender a União Federal em juízo, nesse caso específico, é como penso. Mesma coisa para as procuradorias de Estado. O artigo 132 diz: os procuradores dos Estados e do Distrito Federal organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Aqui você tem a mesma solução encontrada para a AGU no caso da União. A representação se dá lá pela AGU,
grande parte da doutrina entende que não é possível a contratação de serviço jurídico autônomo. Mesma coisa aqui na PGE, mas preciso dizer que parcela da doutrina entende que a Procuradoria do Estado poderia contratar advogado privado ou sociedade de advogados todas as vezes que não encontrasse no corpo da PGE capacidade técnica para lidar com determinada lide. Eu não sou adepto a esse pensamento, mas para quem pensa que isso é possível, o projeto de lei 4.489 admitiria a hipótese de contratação desse advogado ou da sociedade de advogados de forma direta, sem a necessidade do processo licitatório. A coisa pega quando você está aqui na realidade das procuradorias municipais. Por quê? Nós já vimos aqui nesse canal que as procuradorias municipais, por decisão do Supremo Tribunal Federal, não têm a obrigatoriedade de instaurar, criar, aparelhar, instrumentalizar as suas próprias procuradorias e elas podem, nesse caso específico, contratar serviços jurídicos autônomos, advogados privados ou sociedade de advogados autônomos. Preste bastante atenção porque essa decisão do Supremo não é de agora. O Supremo disse: na União, a AGU tem previsão constitucional. Nos estados, as PGEs têm assento constitucional. Mas não há obrigatoriedade constitucional dos municípios criarem as suas próprias procuradorias municipais. Então eu penso que na realidade das PGMs, o projeto de lei 4.489, ele muda completamente a estrutura da coisa pelo seguinte. O Supremo disse que os municípios não têm a obrigatoriedade de ter PGM. O que é que o município fazia? Ele poderia instaurar, por lei própria, as suas próprias procuradorias. Então existem municípios que possuem procuradoria instituída por lei. E existem municípios que não têm procuradoria instituída por lei e que contratam advogados ou sociedade de advogados via processo licitatório. Os municípios que possuem procuradoria, eu penso que a solução é a mesma dada à AGU e à PGM, a não ser que uma lei extinga a procuradoria. Se o município tem procuradoria instituída por lei, eu penso que ele não pode contratar advogados ou sociedade de advogados autônomos justamente para que possa exercer a sua representação, porque o município tem uma lei própria instituindo a sua procuradoria para esse fim. Os municípios que têm procuradoria instauradas por lei, eu penso que a solução, não obstante o projeto de lei 4.489 e a possibilidade disso se tornar norma no futuro próximo, não obstante isso, entendo que eles não podem contratar advogados privados ou sociedades de advogados autônomos. Penso que não. Se existe lei instituindo a Procuradoria Municipal, compete a ela, a Procuradoria Municipal, nesse caso, a representação do município. A não ser que, como parcela da doutrina entende para a AGU e para a PGE, o município não encontre capacidade técnica no corpo de procuradores para a resolução de determinada lide e, por notória especialização, contrate determinado advogado ou escritório advocatício. Agora, para os municípios que não possuem procuradoria instituída por lei, abre-se, portanto, o leque da contratação de serviço jurídico de forma autônoma, ou seja, advogados privados ou escritórios de advocacia privados, a partir simplesmente da comprovação da notória especialização sem a necessidade do processo licitatório. Para as PGMs que não possuem procuradoria instituída por lei, poderão contratar advogados nos termos do artigo 25 da Lei 8.666, ou seja, com inexigibilidade de licitação, desde que comprovem a notória especialização do advogado ou sociedade de advogados. Esse município, o que possui procuradoria, eu penso que não pode, a não ser que exista uma lei que desaparelhe a procuradoria, que extinga a procuradoria e entregue ao município a representação de serviço jurídico autônomo a partir da contratação sem necessidade de licitação. Os que não possuem procuradoria, abre-se, portanto, o leque de contratar advogados e escritórios de advocacia sem a necessidade de licitação, ou o que já acontece antes desse projeto de lei se transformar em norma legal, através do processo licitatório. Atualmente, os municípios que não possuem procuradoria contratam advogados ou escritórios de advogados privados a partir do processo licitatório. O que muda com o projeto de lei 4.489
é a desnecessidade da licitação para esse fim. Bom, e aqui vai a minha opinião. Na minha opinião, o projeto de lei 4.489 enfraquece a advocacia pública municipal. Eu penso que nada melhor para um município do que ter uma procuradoria instalada com uma carreira de procuradores. Isso porque essa carreira de procuradores é a forma mais eficaz de se desenvolver o que nós entendemos como advocacia de Estado, que é aquela advocacia que está preocupada com os interesses do ente em primeiro lugar, do que a advocacia de governo, que normalmente é a advocacia preocupada com os interesses do gestor do momento. Fora isso, uma procuradoria instalada a partir de um corpo de procuradores possui uma coisa muito importante na advocacia pública, que é o que eu chamo de memória de atuação. Se você tem a contratação de escritórios de advocacia particular a cada gestor que assume o município, você não tem memória de atuação. Lembrando que as ações, muitas vezes, elas duram mais do que uma gestão. Então, os gestores vão, os processos ficam. Se você não tem uma procuradoria devidamente instalada, com um corpo de procuradores que produzem, inclusive, memória de atuação, a cada gestor que chegar e a cada contratação de escritório de advocacia que se fizer a partir daí, os processos passarão a ter uma outra representação e, muito provavelmente, uma outra linha de atuação. Então, a advocacia de Estado é melhor desenvolvida com o que nós chamamos de procuradorias instaladas com procuradores de carreira, e a memória de atuação é algo que só se faz com uma carreira de procuradores que esteja lá naquele município, no Estado ou na advocacia da União, não necessariamente nas pessoas, mas na carreira. Uma memória de atuação da instituição permite efetivamente com que você tenha uma representação do município que seja forte, na minha opinião. Então, na minha visão, o projeto de lei 4.489, que se tornará lei se sancionado pelo Poder Executivo Federal, enfraquece a advocacia pública municipal, uma vez que ela é a mais atingida por aquilo que prevê a sua regulamentação. Então, só revisando, a Advocacia Geral da União não é afetada pelo projeto de lei 4.489, assim como as procuradorias de Estado, justamente pela previsão constitucional da representação judicial desses entes. Os municípios que têm procuradoria instituída por lei, penso que não podem se valer da contratação direta de advogados para a prestação de serviço jurídico, porque possuem procuradoria instituída por lei, a não ser que uma outra lei acabe com a procuradoria e, portanto, abra o leque da contratação direta. E, no caso, os municípios que não possuem procuradoria já contratavam advogados por meio de licitação, agora podem contratá-los de forma a não depender do processo administrativo licitatório, justamente porque o projeto de lei 4.489 permite a contratação direta, ou seja, sem licitação, porque a partir do momento em que esse projeto de lei se torne lei, o serviço jurídico é hipótese de inexigibilidade de licitação. Então, espero que vocês tenham entendido a explicação sobre aquilo que traz o projeto de lei 4.489. Ele está pendente de sanção presidencial por parte do Poder Executivo Federal, porque altera a Lei 8.906, justamente acrescentando o artigo 3º-A. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e eu penso que os municípios que não possuem procuradoria não terão muita razão para instalar a sua procuradoria, eis que o gestor vai poder contratar o advogado ou a sociedade de advogados que bem entender, desde que comprovado no processo administrativo a notória especialização. Penso que há um enfraquecimento da advocacia pública, especialmente municipal, nesse ponto, uma vez que já expliquei as razões pelas quais, na minha visão, é melhor para o interesse público a existência de procuradores de carreira. Deixe aqui no vídeo a sua opinião sobre o projeto de lei 4.489, as razões pelas quais você entende que ele é bom ou ruim para a advocacia pública. Se você deixar alguma pergunta, eu vou me esforçar para responder o mais rápido possível. No mais, eu fico por aqui. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.